Jarilene Stux nasceu em uma família pobre, de 15 irmãos, no humilde povoado de Espantagado, na Bahia. Uma época em que ter esperança era a única forma de sobrevivência e que São Paulo seria o único destino de uma nova oportunidade de vida. O início, assim, eu fui morar com meus irmãos, né? Então, assim, eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Então, eu tive que parar de estudar. Então, eu fui trabalhar fazendo faxina, limpando a casa das pessoas. Depois, eu comecei a passar roupa para eu conseguir ajudar na despesa, porque a gente pagava aluguel. Morava no quintal de um, depois morava no quintal de outro. Então, sempre morei assim com umas 3, 4 pessoas, meus irmãos, primos. Então, assim, sempre eu tinha que me manter, pelo menos, manter o básico. E assim, a gente tinha um sonho quando a gente vinha para cá, de chegar aqui, conquistar, depois voltar bem lá para Bahia. Mas eu cheguei aqui e eu vi que não ia ser bem assim. Aí casei, né, com assim, mudar, né. Logo engravidei, né, aí a minha sogra nos ajudou, né, falou, ó, vai morar aqui 7 anos, no quintal da casa dela. Ela determinou assim um tempo, era 7 anos, que a gente poderia morar, que ela ia ajudar a gente. Depois de 7 anos, a gente teria que começar a pagar, porque também, né, 7 anos já estava bom, né? Aquilo dentro de mim, aquele sonho, tinha morrido. Então, assim, eu casei e continuou a mesma coisa, não mudou nada. Eu era católica, eu ia na missa, fazia até terço na minha casa. E eu sempre ia, mas assim, eu tinha um vazio dentro de mim, que eu procurava alguma coisa para preencher aquele vazio. Eu acreditava muito, né? Mas eu não acreditava assim em Deus, na verdade, né? Eu acreditava naquelas imagens, eu tinha fé naquelas imagens, buscava, mas não mudava. Então eu recebi um convite da minha vizinha, ela sempre me convidava, sempre que ela me encontrava, ela me fazia o convite para eu ir participar de uma reunião. Eu falava assim, não, na Universal, não, eu não vou. Eu chegando na igreja, estava na época da Fogueira Santa. Eu lembro, o primeiro dia que eu fui, estava na Fogueira Santa. E assim, eu não entendi direito, mas eu sabia, assim, o pastor pregava com uma revolta, ele falava com tanta certeza que a minha vida ia mudar, se eu cresce no que ele estava pregando ali no altar. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer, não sei, eu não trabalho, mas eu vou fazer alguma coisa e eu vou sacrificar. Eu me revoltei, na verdade, contra a situação, porque era o que eu sempre quis, mas estava adormecido dentro de mim. Então, aquilo ali, assistindo aquela reunião, aquilo me despertou, que minha vida poderia mudar. Então, eu comecei a fazer bordado em chinelos. Eu lembro que meu dedo ficou todo cortado, mas era R$ 1 que eu ganhava por cada par de chinelo. Mas eu bordava chinelos até tarde da noite, levantava cedo. Meu esposo saía tipo umas 5 horas, eu já levantava, 5 horas da manhã eu já começava. Bordava porque eu queria fazer algo para Deus, colocar não só assim, vamos dizer, uma oferta, assim, eu queria fazer um sacrifício, colocar o meu tudo mesmo para Deus, dar o meu melhor que eu poderia, às vezes talvez ter pedido algum dinheiro para o meu esposo, ter juntado de alguma outra forma, mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Foi um sacrifício mesmo assim para mim. E quando eu subi, né, chorando, assim, meu Deus, tá aqui. Mas quando eu desci, já assim, tava tudo diferente. Não tinha mudado nada. Assim, eu morava lá ainda, tudo, mas eu desci diferente. Tinha certeza que Deus ia me responder. Não sabia, assim, o que ele ia fazer, o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que ia mudar. Ia mudar tudo, eu já desci diferente, tá? Já desci aquela paz dentro de mim. Eu tinha certeza. Eu cheguei em casa, assim, eu não sabia como explicar, mas eu sabia que tudo ia mudar. Tudo. Tinha certeza dentro de mim. Pedia para Deus uma direção. Então, nesse meio tempo, a gente que morava na casa da minha sogra, né? A gente conquistou a nossa casa. Foi uma das primeiras conquistas depois que subiu no altar, porque eu queria um lugar, uma casa nossa. Então, assim, foi uma das primeiras conquistas que a gente teve, foi a nossa casa. Deus me deu uma visão, onde eu comecei com um comércio bem pequeno, uma perfumaria na época, bem pequeno. Depois, Deus deu, eu falei, não, esse aqui é muito pequeno. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Aí conquistei a minha primeira loja, passou um tempo, conquistei a minha segunda loja.
Aí estava nesse ramo de bijuteria, mas assim, Deus me deu uma outra direção para não depender somente daquele ramo, que eu poderia fazer uma outra coisa também. Aí onde Deus me deu a direção de ir para a área de supermercado. De Fogueira Santa em Fogueira Santa, Deus foi me dando direção, cada vez uma direção diferente. E meu casamento foi restaurado, hoje, graças a Deus, a gente é feliz. Tenho 2 filhos, a minha filha está se formando agora, tenho um filho de 15 anos que hoje pode estudar em escola particular, que antes eu nunca imaginava. Tenho um apartamento, tenho uma chácara também, hoje que eu posso, final de semana, ir passear com meus filhos, descansar com a minha família, né? Fora isso, viagens, eu nunca imaginava de onde eu saí, fui para Disney, é um sonho de muitas pessoas. Fui para Alemanha, República Tcheca, já viajei fui para vários países. Fora isso, o cruzeiro, a gente sempre está viajando em família, uma coisa que eu nunca imaginei, que um dia eu ia ter e hoje eu tenho condições de estar indo com a minha família, dando o melhor para os meus filhos. Então, assim, mudou tudo. E nessa última Fogueira Santa, Deus me deu a oportunidade de ter mais um outro supermercado. Então, assim, para quem não tinha, assim, condições nenhuma, hoje eu tenho 2 supermercados que são grandes, hoje posso ter o melhor para os meus filhos. Então, em meio a essa pandemia, que, assim, tá uma crise, assim, no Brasil, que as pessoas falam, para mim não, pelo contrário. Como eu sacrifiquei, fui fiel ao altar, fui fiel a Deus, Deus tem me honrado. 13 dias antes de acontecer essa situação atual no país, eu conquistei um outro supermercado. Tem arrebentado, tá crescendo muito e vai crescer mais ainda. Fazer a Fogueira Santa funciona, certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. E toda vez que eu fui para o altar, Deus me respondeu. O altar não deve nada para ninguém. Eu não tenho dificuldade, o que Deus pede para mim, eu faço. Não tenho medo que eu vou pro altar e se der errado. Não vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo.